Juliana Cristine, ex-assessora da ex-deputada federal Joyce Hasselmann, acusou a ex-chefe de praticar rachadinha. Em entrevista ao portal UOL, publicado nesta quarta-feira, Juliana afirma ter devolvido salários para a então parlamentar. O dinheiro custeava combustível de carro, faculdade e ração dos gatos da filha. Aí, Adriles, mando para você aí para comentar primeiramente essa pauta. Olha, eu não sou psiquiatra, tá? Mas eu acho que a Joyce, dá para fazer um diagnóstico dela de uma pessoa narcisista. Narcisista não no sentido popular do termo, mas no sentido clínico mesmo. Narcisista é aquele cara que só pensa no próprio ego, só pensa em si, e vê a realidade e readequa a realidade aos moldes daquilo que ela entende que é benéfico para si. Então a Joyce Hasselmann já tem um histórico de manifestações, expressões e uma verborragia muito estranha. Por exemplo, quando ela foi agredida daquela forma, ela inventou que algum bolsonarista, sei lá, tinha pulado da janela, invadido o quarto dela, que ela tinha caído. Ou seja, umas histórias estapafúrdias completamente estranhas. Agora, isso é uma coisa mais séria. A rachadinha, infelizmente, todo mundo sabe, é uma prática muito, mas muito comum em Brasília. A rachadinha, em que pese não ser um roubo direto do erário público, é uma forma de corrupção em forma de peculato. O que é peculato? É igual um prefeito que desvia uma estrada que está construindo para privilegiar o seu sítio. Ele está roubando dinheiro? Não. Mas ele está privilegiando de maneira corrupta e ganhando uma benesse em forma de peculato. Assim que é a rachadinha. O cara fala, olha, eu te dou emprego, mas você me devolve tanto de dinheiro. Tudo indica que é o que a senhora Joyce Hasselmann fez, além de ter, pelos áudios que foram demonstrados pelas matérias, humilhado, além de ter agredido verbalmente, além de ter constrangido, além de ter aquilo que se coloca como assédio moral aos seus funcionários. Eu acho engraçado, né, que assédio sexual pega no Brasil. Assédio moral não pega. Por que não pega? Porque todo mundo tem medo do quê? De perder o emprego. Se você for denunciar seu chefe, provavelmente você vai perder o emprego. Agora, se existe uma série de pessoas em série que denunciam um chefe abusivo, eventualmente esse chefe vai ser julgado e vai ser condenado. Vocês que são advogados, são juristas, vocês podem falar isso melhor do que eu, inclusive. O caso da Joyce é de uma patologia de um ego narcisista, só que agora está sendo incriminada como uma pessoa que praticou um ato de corrupção, que é rachadinha. É uma pessoa que perdeu completamente o seu capital político, porque o seu capital político era o bolsonarismo. Quando ela se voltou contra aquele que a elegeu, assim como Alexandre Frota e outras pessoas que entraram na onda do bolsonarismo e depois acharam que elas, de maneira egóica e narcisista, eram donas dos seus próprios votos, não foi. A Joyce teve 1 milhão de votos, teve 13 mil nas eleições, ou seja, não teve mais nada. As pessoas, se tem uma coisa que o brasileiro odeia, e ele percebe isso de maneira clara, as pessoas de povo, é a pessoa que é traíra. A pessoa que trai seus ideais, os seus amigos, os seus comandantes, os seus princípios e a sua própria ideologia. A ideologia de Joyce Hasselmann, de Alexandre Frota, é de alguma forma aparecer na mídia e receber os auspícios de um poder que eles se investem. Agora, mais uma vez, um poder que se investe, uma pessoa narcisista, uma pessoa que tem uma patologia clínica é uma coisa. Agora, uma pessoa que tem uma patologia clínica e que humilha funcionários, que pega dinheiro de uma funcionária, que faz rachadinha, quer seja de direita ou de esquerda, não estou passando pano para ninguém aqui, que faz peculato, é uma pessoa que tem que ter, além de um tratamento psicológico, tem que ter um tratamento judiciário dentro desse país chamado Brasil, em cuja justiça está sendo tão injusta ultimamente. Vamos ver o que vai dar isso. Obrigado, Adriles. Eu convido agora o professor Marcelo Rocha Monteiro. Antes de comentar esse caso da Joyce, eu queria só fazer se vocês me permitem, um rápido acréscimo ao tema anterior, que é uma coisa que me preocupou muito, e eu acabei não falando, e que tem muito a ver com o que o Adriles, o Andrei e a Elisandra falaram, essa questão da ditadura subliminar. Uma jornalista conhecida do grupo Folha UOL, uma jornalista que tem uma tendência um pouco mais à esquerda, ela publicou um artigo sobre a cassação do Deltan, né? Dizendo, foi muito honesta intelectualmente, dizendo do absurdo que era, juridicamente, o Deltan ter sido cassado. Independente dela simpatizar ou não com ele, ela fala do erro jurídico que foi cometido. E aí, no final do artigo, ela diz assim,
para fazer essa matéria, eu consultei vários especialistas, né, do direito. E todos eles me apontaram o equívoco, né, dessa decisão, que é aquilo que eu já mencionei no comentário anterior, interpretação ampliativa de norma restritiva, norma que serve para punir alguém. Tá? Mas uma coisa me assustou muito, diz ela, né, uma coisa muito sintomática. Né? Todos os especialistas me pediram para ser citados em off, tá? Para que as opiniões deles fossem citadas em off, que o nome de nenhum deles fosse mencionado, porque eles temiam fazer publicamente uma crítica a uma decisão de um tribunal. Quer dizer, um profissional do direito com medo de fazer uma crítica que é o corriqueiro, é até o indispensável se você, além de profissional do direito, é da área acadêmica. Eu só consigo dar aula comentando decisões de tribunais, interpretações de lei de tribunais, criticando, elogiando, dizendo essa está certa, essa está terrivelmente equivocada. E ela diz, foi muito preocupante para mim como jornalista perceber que não um, mas todos os especialistas que ela consultou pediram para ficar no anonimato, após apontarem o equívoco da decisão do senhor Alexandre de Moraes e de seus 6 colegas. Marcelo, me permite uma parte. É exatamente isso que eu estou falando. A gente tem jornalistas que, ou por medo, ou por anuência, ou por conluio, endossam essa ditatória que a gente está vivendo. A gente tem parlamentar que sobe na tribuna para falar que tem medo de falar do Alexandre de Moraes. Parlamentar que não fala. A gente tem jornalista que se cala por medo. A gente tem uma população acuada. E agora você está me trazendo essa nova. A gente tem jurista que deveria debater tecnicamente, não precisa nem fazer uma ilação da possibilidade de venda de cargo do STF, como fez o Dallagnol, mas debater tecnicamente uma decisão assodada, equivocada e eivada de erros do ponto de vista jurídico do Alexandre de Moraes. Ou seja, quando você tem toda uma civilização, uma sociedade civil baseada no medo, é que você tem uma ditadura. Quando você tem medo de dizer uma coisa a respeito de uma autoridade pública, é que você tem medo. Olha, gente, eu convivi desde os anos 90. Era fora Collor, fora Lula, fora Itamar, fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro, fora todo mundo. Por que a gente não pode falar fora Alexandre, fora Gilmar, fora Barroso? Por quê? Por que os juízes da Suprema Corte agora viraram vestais invioláveis? Qualquer crítica é interpretada como ataque à instituição. Não, quem faz ataque à instituição é quem conspurca a instituição, atropelando as leis, fazendo coisas que nem os mesmos juristas endossam. Agora, se os juristas estão com medo de falar alguma coisa, então a gente está vivendo uma ditadura. Isso é óbvio. Ditadura do medo. Acabou, ponto final. Exatamente. É isso. E sobre a Joyce, eu só endosso as palavras aqui do Adrilles, porque realmente eu acho que o caso é clínico ali. É curioso, porque aí é uma impressão pessoal, né? Eu estive uma vez no Rio de Janeiro, aqui no Rio, numa livraria para o lançamento de um livro da Joyce. Eu não lembro qual era o livro, mas eu acho que ela lançou um livro, né? E assim, no momento... E até então a gente achava que era uma pessoa que estava ali, firme, com a direita, enfim, não tinha treta, não tinha nada. Quando ela pisou na livraria, a maneira como ela entrou, a maneira como ela caminhava, como ela olhava para as pessoas, parecia, sei lá, fala aí a Viola Davis, alguma superstar de Hollywood pisando no tapete vermelho. E eu fiquei assim, epa, né? Isso aí, esse ego não vai caber nem nesse shopping, era um shopping enorme. Eu tive exatamente essa impressão de narcisismo que o Adrilles falou, mas era uma coisa subjetiva, porque não tinha acontecido nada ainda, né? Mas foi confirmada. É isso. Pelos fatos. Obrigado, professor. Obrigado, Adrilles. Eu convido agora para falar com a gente Andrei Blanco. Rapidinho, eu quero mandar um beijo, não é nem um abraço. Comentarista nossa? Futura comentarista nossa. Um beijo para Jéssica Seferin. Um beijo para você. Obrigado por estar aí com a gente. Tá nos assistindo, né, André? Jim Carrey. É isso aí, em breve com a gente. Então, mais uma pessoa no time. Eu preciso falar. Braddock Show. Então, antes de passar para o Andrei, só um momento, a Elisandra furou a fila, eu vou passar para a doutora Elisandra. Eu preciso, desculpa, Andrei. É que sim, a Jéssica é gaúcha, eu sou apaixonada pela Jéssica.
E assim, eu tô muito, muito feliz que ela vai estar conosco, tá? Eu precisava ter esse momento, eu vi que ela tá ali, comentou. E assim, tô muito feliz. O time vai ganhar muito com a participação da Jéssica. Ela é incrível, vocês vão ver. Desculpa, tá? Só tá faltando ela responder a gente aqui. Pra ela entrar pro Ela time. vai. É, Ela ajuda aí, vai, eu doutora. tenho certeza. Vou. Aproveitar, já a doutora Elisandra já tá na linha, já passa o comentário sobre essa pauta. Saúde, Deus abençoe, amém. Obrigado. Sobre a Desculpa, Joyce. Andrei, tá? A minha invasão aí. Imagina, doutora. Já pediu a palavra, agora prossiga, sem problema. Depois eu faço meu comentário. Fique em Sobre paz. esse assunto aí da rachadinha, doutora Elisandra, fala com a gente. Então, gente, assim, tecnicamente foi falado muito bem ali, principalmente sobre o narcisismo, que quem já teve algum contato com alguém sabe o quão cruel é. Então, perfeitamente ali explanado pelo Adrilles, tá? Mas o que me preocupa é como está se tornando normal acontecer esse tipo de ato e parece que nada acontece. Toda hora tem uma notícia, porque o fulano, né, devolve o dinheiro lá para o deputado, para o fulano, para o ciclano, e tem uma normatização em relação a isso. Então, olha que engraçado que é. Eles já não recebem o suficiente, né, do povo, aí eles pagam, né, alguém para trabalhar, fazer o trabalho deles, e eles ainda pegam desse valor, gente. Olha o absurdo, né? Por que não tem uma redução de valor, então, em relação para esse assessor? Então, isso eles não estão preocupados, eles querem ganhar mais em cima dos assessores. Então, é mais esse ponto mesmo, um absurdo, e a gente tem que ficar em cima, né, toda vez que acontecer, noticiar e cobrar uma punição em relação a isso. Parece que normatizou, que ninguém faz nada, toda hora tem uma notícia em relação a isso e nada acontece. Doutora, é complicado, né? Eu acho que o dinheiro destinado a tal lugar tem que servir para tal lugar, não para combustível de carro, faculdade e ração dos gatos, né, Andrei? Anselmo, eu vou te confessar que da Joyce eu tenho um pouco menos de medo. Da Joyce, o máximo que ela pode fazer é me processar Você e a pode gente faz uma falar vaquinha dela? para pagar a indenização. Aí Então, você pode falar, então, tranquilo. então, da Joyce eu tenho um pouco menos de medo. Primeiro, é legal lembrar que a Joyce é uma das maiores traidoras políticas conhecidas da última geração, né? Eu acho que isso é importante destacar. Eu não vejo outro nome bonitinho para empregar ela. Como eu disse dela, eu tenho um pouco menos de medo, é só problemas monetários, isso a gente resolve. Então, ela é uma traidora e ela sentiu a punição, o gostinho do que é uma traidora que foi descoberta, né? Porque muitos traidores acabam não sendo descobertos, mas ela foi descoberta. E ela sentiu esse gostinho. E esse gostinho ela sentiu quando ela viu o resultado das últimas eleições. Vejam o que era a Joyce quando apoiava o Bolsonaro e veja o que era a Joyce quando passou a ir contra o Bolsonaro. E os comentários, por exemplo, do Dr. Marcelo, que teve essa agradável experiência com ela nessa assinatura do livro, só mostram quem é a Joyce. Eu nunca cheguei nem próximo dessa senhora. Pessoalmente, eu não tenho nada nem que abone, nem que prejudique pessoalmente com o Andrei, mas como cidadão brasileiro, nitidamente uma traidora, virou as costas para quem lhe estendeu a mão, virou as costas para quem acabou, né, fazendo ela ser eleita, e a prova disso tudo foi o que aconteceu nas últimas eleições, uma verdadeira piada, sem contar aquelas histórias, né? O ET abduziu, apanhou, o chupacabra bateu, e começou o Saci Pererê tava na porta, começou uns negócios meio... A gente não sabia se era problema psicológico, se chamava um psiquiatra, um pai de santo, ou um manicômio judiciário, sabe? Para dar um jeito ali na figura. Então, assim, partindo de uma pessoa que já mostrou que não tem caráter, porque para mim quem faz o que ela fez com o Bolsonaro, ela não tem caráter. Falar de rachadinha, eu não fico nada surpreso. E infelizmente, como comentaram meus colegas de bancada aqui, a rachadinha já está falta pouco para ela ser regularizada. Falta uma canetada para regularizar a rachadinha. Porque todo mundo sabe que tem, todo mundo faz, claro que o todo mundo tem uma aspas aqui, né? Mas todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que faz. Então, ainda mais partindo de uma traidora, partindo de uma pessoa que já teve todos esses atos, que em 10 minutos aqui a gente comentou só coisa ruim dela, não teve uma coisa boa,
A rachadinha eu acho que é dos males o menor.